Como uma forma de tentar apaziguar um conflito que estava rolando entre a Suécia e a Dinamarca, o rei dos dois países convidou uma série de nobres para um banquete real em um palácio ali em Estocolmo, na Suécia. O que os convidados não sabiam, na verdade, é que tudo não passava de uma armadilha. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre o chamado Banho de Sangue de Estocolmo, que foi um acontecimento histórico muito marcante na história da Suécia e que aconteceu ali na praça principal da cidade, a Stortorget. Como de costume, no final do episódio eu vou te contar tudo que você pode encontrar nessa praça, porque sim, ela segue ali até os dias de hoje e eu visitei ela durante o meu mochilão. Se essa introdução ainda não te deixou intrigado o suficiente, eu tenho mais um detalhezinho pra te contar. Existem boatos de que a praça em questão é assombrada até os dias de hoje exatamente pelas vítimas do banho de sangue. Então assim, se você curte esse tipo de coisa, fica até o final que esse episódio é pra você. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Estocolmo, 1500. Naquela época, Estocolmo já era uma cidade grande comparada assim com outras da Europa, sendo a maior e mais importante da Suécia. Cerca de 6.000 pessoas moravam lá, e a cidade era composta assim principalmente por comerciantes, artesãos e trabalhadores comuns. A sociedade daquela época era dividida entre os nobres e os plebeus, algo que era assim relativamente comum, em outras cidades da Europa também, não só na Suécia. E Estocolmo era um importante centro comercial para o restante da Europa. Entretanto, todavia, porém, a Suécia também tinha os seus problemas, assim, tanto dentro da sua sociedade, então com essas diferenças das classes sociais e as classes sociais mais baixas sofrendo bastante com a pobreza, quanto também com os seus países vizinhos, principalmente com a Noruega e a Dinamarca. E para esse episódio em questão, eu vou precisar te explicar exatamente esses conflitos que aconteciam entre a Suécia e a Dinamarca, principalmente, mas também a Noruega ali no meio do negócio. Para isso, eu vou precisar voltar um pouco mais no tempo, até 1397, quando rolou a União de Kalmar. Basicamente, quando eu digo assim, basicamente, eu quero dizer bem basicamente mesmo, que eu tô simplificando muito essa história. Essa União de Kalmar decidiu que Dinamarca, Noruega e Suécia fariam parte de uma mesma aliança ali, que seria governada por um único monarca. Isso porque a ideia ali era fortalecer a posição dos reinos escandinavos diante de ameaças externas, vindas principalmente do norte da Alemanha. A ideia então é que esses três reinos eles tivessem uma certa individualidade. Então assim, eles teriam suas próprias leis, seus próprios impostos, sua própria regência, mas eles seriam governados todos por um único monarca. Além disso, eles também dividiriam ali uma mesma política externa e defesa. O ponto é que a Dinamarca era a mais poderosa ali dos três e digamos que o que foi prometido no papel meio que não rolou mesmo na prática. Inclusive, quem declarou ali, quem proclamou essa união foi uma mulher dinamarquesa, a Margaret I, e ela foi exatamente a primeira governante ali dos três reinos. Com tudo isso, vamos dizer que os nobres suecos não ficaram muito felizes com a situação. Eles eram contra essa suposta dominação dinamarquesa e digamos que desde então a relação entre a Suécia e a Dinamarca sempre foi meio tensa. Bom, dado o contexto, agora a gente pode voltar para 1500 e bolinha e introduzir dois personagens que vão ser essenciais para esse episódio. O primeiro deles é o Sten Sture, o jovem, e o segundo é o Christian II. Sten Sture era o regente da Suécia e foi um líder bem importante da galera contrária à liderança dinamarquesa sobre a Suécia. Ele nasceu em 1493 e era neto do Sten Sture o Velho. Eu amo a criatividade dos suecos para dar nome para pessoas. Tem o jovem e o velho, simples, acabou, lindo, maravilhoso. Mas só para acrescentar aqui, Sten Sture o Velho também foi um regente da Suécia, tá? Só simplificando. Ele assumiu o poder da Suécia em 1512 e já chegou ali batendo no peito, falando que dinamarquês não ia ter espaço ali, que podia tirar o cavalinho da chuva, que não ia rolar não. Inclusive, em 1518, ou seja, 6 anos depois dele estar à frente ali da Suécia, foi o Sten Sture, o jovem, que liderou os suecos na Batalha de Brankirka, que é uma região ali da Suécia, pertinho de Estocolmo. Essa batalha foi de fato decisiva para o Sten Sture mostrar para o que ele veio e para a Suécia também mostrar o seu valor. Isso porque a Suécia ganhou a batalha e conseguiu dar um chega pra lá nos dinamarqueses. E com isso, claro, o Sten Sture ficou conhecido como um líder super forte ali que conseguiu liberar os suecos das garras dinamarquesas. O ponto é que a alegria durou pouco. E é aqui que a gente apresenta o nosso segundo personagem desse episódio, o Christian II.
Christian II era o rei da Dinamarca nessa mesma época, e ele queria exatamente o contrário do que o Sten Sture, que era reafirmar o controle dinamarquês sobre a Suécia. Ele nasceu em 1481 e era filho do rei João I, nada de nomes criativos e interessantes do lado dinamarquês. Ele assumiu o poder da Dinamarca em 1513, ou seja, um ano depois do Sten Sture na Suécia. E foi coroado rei da Suécia também em 1518, que foi exatamente o ano da Batalha de Brankirka. Só para detalhar um pouquinho mais o que estava rolando nesse fatídico ano em questão, a relação já entre a Suécia e a Dinamarca já estava muito ruim. E no meio dessa tensão que já estava rolando, coroam o rei da Dinamarca como também o rei da Suécia, o que só colocou mais fogo no parquinho e acabou levando à Batalha de Brankirka. Como eu já comentei, essa batalha foi vencida pela Suécia e forçou os dinamarqueses a terem que dar um passinho ali para trás. Mas isso não significa que a Dinamarca se retirou da Suécia e que acabou. Os anos foram se passando e outras batalhas menores assim foram acontecendo até que a gente chega ao ano de 1520. Em janeiro de 1520 acontece uma outra batalha entre Suécia e Dinamarca, onde os suecos estavam sendo liderados pelo Sten Sture, como sempre. O ponto é que ele é gravemente ferido nessa batalha. E no seu trajeto de volta para Estocolmo, que durou cerca de um mês, o Sten Sture acabou morrendo, o que fez com que os suecos ficassem completamente sem chão. A viúva do Sten Sture tentou retomar ali os trabalhos do marido, mas infelizmente ela não conseguiu segurar as pontas como ela queria. Isso porque o Christian II viu na morte do Sten Sture uma oportunidade perfeita para agir. Ele simplesmente sitiou a cidade de Estocolmo. Christian II manteve esse cerco por 4 meses, com os suecos lutando dia e noite para se libertar daquela situação, mas sem sucesso. Eventualmente, Estocolmo se rendeu e Christian II foi lá e tomou a cidade. O Christian II então entra ali em Estocolmo e a primeira coisa que ele faz é oferecer um banquete para os nobres suecos no castelo de Kronor, numa forma ali de tentar se reconciliar com eles, explicar a situação e pedir a colaboração deles dali em diante. Ou pelo menos foi isso que ele disse no convite. Pouco depois de começar o banquete, quer dizer, a galera ainda nem tinha terminado de comer, os apoiadores do Christian II começaram a acusar o Sten Sture e os apoiadores do Sten Sture de heresia, o que causou ali um verdadeiro alvoroço que levou à prisão dos nobres que tinham sido convidados para o banquete. E eu vou mais além aqui, tá? Existem rumores de que, na verdade, já existia uma lista dos nobres que seriam presos, apontando ali que foi tudo completamente premeditado, que os caras foram convidados para o banquete para serem presos. Bom, os nobres então não tinham o que fazer, eles foram presos e eles passaram a noite ali no castelo de Kronor. Na manhã seguinte, eles foram levados à praça de Stortorget, que era a praça principal ali da cidade de Estocolmo, onde eles foram executados na frente de tudo e todos. Ao todo, 82 nobres e bispos que eram contrários à dominação dinamarquesa e do Christian II foram executados. A grande maioria foi decapitada, mas alguns também foram enforcados e os corpos ficaram ali na praça por dias, até serem retirados e levados para algum lugar ali para serem enterrados. E se você acha que o banho de sangue acabou, ainda não. Esse acontecimento durou 2 dias e durante esses 2 dias, além dos nobres, que eu já mencionei que foram executados, até o corpo do Sten Sture foi desenterrado e queimado. Bom, como eu comentei, esse episódio ficou conhecido como o Banho de Sangue de Estocolmo, e ele foi um acontecimento muito marcante na história da Suécia. E aqui eu poderia já terminar esse episódio, terminar a história, do episódio, mas eu vou um pouquinho mais além só para te contar as consequências disso tudo. Depois do Banho de Sangue, o Christian II ficou conhecido como Christian o Tirano, e digamos que se tinha alguém ali na Suécia que apoiava a união com a Dinamarca e a dominação da Dinamarca, depois do Banho de Sangue, ninguém mais estava apoiando nada. Inclusive, a efeitos de curiosidade, e só para acrescentar nessa trama bem Game of Thrones, um cara muito importante ali para a Suécia surgiu bem nesse momento. O nome dele é Gustav Vasa. Gustav Vasa era simplesmente filho de um dos nobres que foi assassinado durante o Banho de Sangue. E passado alguns anos, ele simplesmente liderou as tropas suecas na batalha que de fato expulsou de vez os dinamarqueses e declarou a independência do país. E bom, com esse final triunfal, caso você tenha apoiado a Suécia até aqui, eu termino a história do Banho de Sangue de Estocolmo. Mas, como de costume aqui no Passaporte pro Crime, antes de terminar esse episódio, eu convoco os meus viajantes de plantão para falar o que você pode ver ali em Estocolmo que faça referência ao Banho de Sangue. A começar pela praça principal,
igual a Stortorget, que claramente eu não sei falar os nomes. Eu preciso começar a fazer cursos de línguas antes de apresentar esse podcast. Mas assim, eu só falo do jeito que eu acho que tem que falar e tô sendo corrigida nos comentários, mas pode corrigir, gente. Vai me falando aí como que é a pronúncia certa das coisas. Mas bom, Stortorget é uma praça muito central ali no centro velho de Estocolmo, exatamente porque a cidade se desenvolveu toda em torno dela. Então eu lembro que toda vez que a gente queria ir de um ponto para outro na cidade velha, a gente acabava passando no meio dessa pracinha. Sério, é uma coisa meio todos os caminhos levam a Roma, assim, eu acabei perdendo as contas de quantas vezes eu passei nessa praça. E ela é super bonitinha, tanto que, sério, assim, você jamais pensaria que uma coisa tão horrorosa, quer dizer, a execução de 82 pessoas aconteceu naquela praça. Isso sem falar de outras execuções ao longo da história, né? Tô falando só do banho de sangue. Isso porque a praça tem vários predinhos assim coloridos, também tem vários restaurantes e cafezinhos, e inclusive o Museu do Nobel fica ali. Ou seja, você realmente nunca ia pensar que uma coisa tão horrível aconteceu num lugar tão bonitinho e fofinho. E eu vou ser bem honesta com vocês que eu nem lembro direito como que eu fiquei sabendo da história do banho de sangue de Estocolmo. Isso porque, de fato, não tem absolutamente nada na praça que aponte o banho de sangue. Não tem uma placa em homenagem, não tem absolutamente nada ali que te fale que esse acontecimento tão bizarro aconteceu ali. Eu acho que eu fiquei sabendo do banho de sangue ou pesquisando mais sobre a praça, ou pesquisando algum outro lugar que eu queria visitar, ou, de repente, isso daí é uma boa possibilidade, eu devo ter escutado algum free walking tour, assim, de tabela, e ter escutado algum guia contando ali pros turistas o que tinha naquela praça, porque a gente parou naquela praça ali pra almoçar, enfim, a gente ficou passando lá 180 vezes e sempre tinha um guia turístico parado ali, isso é fato. Seja como for, realmente, assim, se você vai pra Estocolmo sem fazer um tour, ou um free walking tour, que eu sou a defensora do free walking tour, mas você pode fazer um tour convencional também. Mas se você vai pra lá sem fazer esse tour ou sem ouvir o Passaporte pro Crime, muito provavelmente você ia passar 180 vezes nessa pracinha, achar uma graça e não fazer a menor ideia do que tinha acontecido ali. Inclusive, isso lembra muito um outro episódio aqui do podcast, que é o de Zagreb, que é exatamente isso, praças em que tiveram acontecimentos muito marcantes na história do país, mas que não tem ali uma sinalização pra te apontar o que aconteceu. E já pulando pras lendas e rumores que giram no entorno dessa praça, como eu comentei, tem vários predinhos coloridos nessa praça, né? Reza a lenda que uma dessas casinhas, que é uma vermelha ali, tem uma homenagem a esse acontecimento. Segundo a lenda em questão, cada tijolo dessa casa vermelha representa uma vítima do banho de sangue de Estocolmo. E reza a lenda também que as vítimas do banho de sangue até hoje assombram essa praça. Por sorte, eu não sabia disso antes de visitar essa praça, porque eu lembro de ter passado lá à noite também. Se eu soubesse, meus amores, eu ia ter ficado morrendo de medo, porque assim, eu adoro um true crime, mas não mete assombração que eu saio correndo. Enfim, o ponto maior aqui é que foi nessa praça onde tudo aconteceu. E assim, por mais que não tenha nada ali que te grite que o banho de sangue aconteceu ali, eu sempre acho que vale a pena visitar o lugar onde um acontecimento desse nível aconteceu. Eu falo isso em basicamente todos os episódios, mas pra mim é completamente surreal pensar que eu tô pisando num lugar ali que foi tão importante pra história daquele país. Agora, se você quer saber mais sobre o banho de sangue, uma opção para você visitar ali em Estocolmo são os museus. Estocolmo tem muito museu, sério, muito museu mesmo. Então assim, estude muito bem as suas opções antes de ir pra lá. Eu já adianto que eu acabei não visitando nenhum museu relacionado ao banho de sangue de Estocolmo, porque assim, primeiro de tudo que eu já vou falar sobre esses museus e vocês vão entender, mas assim, eu não sabia o que eles ofereciam. Então, isso já é uma das coisas que acabou não me incentivando muito a visitar os museus. E segundo, que a entrada dos museus em Estocolmo era muito cara. Eu lembro que foi uma coisa assim que deu uma chocada, assim. Então, realmente, eu acabei optando por visitar o Museu Viking. Foi o único museu ali em Estocolmo que, de fato, eu tenho que voltar a falar no plural, a gente entrou e a gente visitou, porque, enfim, a gente estudou as opções que a gente tinha e realmente o Viking foi o que mais chamou a atenção ali. Mas lógico, eu te recomendo assim, só pesquisar bem antes de você ir para Estocolmo quais museus você quer visitar, porque tem muitas opções e elas são sim caras. O primeiro museu que tem alguma coisa ali relacionada ao banho de sangue de Estocolmo é o Palácio Real. O Palácio Real, no caso, foi construído onde era o Castelo de Cronor, que foi exatamente onde rolou o banquete bem Game of Thrones do Christian II. O ponto é que o Castelo de Cronor ele era todo de madeira,
madeira, né? E ele pegou fogo em 1697 e ficou completamente destruído. Então, o Palácio Real foi construído ali como um substituto. Lá no Palácio Real, você tem vários museus diferentes e várias exposições, que vão desde os aposentos reais, passando pelas ruínas do castelo de Kronor e chegando ali também na história da Suécia. Esse foi um museu que, por exemplo, como eu comentei, eu acabei não sabendo direito o que ele tinha a oferecer. E como eu já comentei em outros episódios, eu não tenho muita pira de visitar aposentos reais. Então eu vi meio por cima, achei que não ia ser tão interessante ficar vendo coroa e aposentos reais e acabei não visitando, não entrando no museu. Mas, para esse episódio, pesquisando mais sobre o banho de sangue de Estocolmo, eu vi que na parte que conta a história da Suécia, claramente eles abordam o banho de sangue de Estocolmo, porque, como eu já comentei, foi um momento muito marcante. O ponto é que, pelo que eu vi das resenhas, assim, ninguém pontuou muito essa coisa do banho de sangue. Então eu acho que o museu, ele passa por esse acontecimento, mas não é algo focado única e exclusivamente nele. Eu acho que não é uma coisa que tem tanta relevância, assim, dentro do museu. Mas, das resenhas que eu li, por mais que elas não falassem especificamente do banho de sangue, todo mundo elogiou super a visita, falando que os aposentos reais são, assim, de outro mundo e é uma coisa maravilhosa. De novo, eu não tenho muito essa pira, mas se você gosta, talvez valha a pena você ir lá, visitar os aposentos reais e ver o que tem sobre o banho de sangue também. Outro museu que eu vi que só tinha elogios sobre e que esse eu não fazia a menor ideia antes de ir para Estocolmo é o Museu da Cidade de Estocolmo. Lá tem uma exposição que conta a história da cidade desde a época da peste, né, então em 1300 e bolinha, até os dias atuais. Então também acaba passando ali pela época do banho de sangue. De novo, eu não vi também comentários que falassem especificamente do banho de sangue, então eu também não acho que é uma coisa assim, focada única e exclusivamente no banho de sangue, mas claro que eles também comentam esse acontecimento. Mas um diferencial muito bom desse museu é que eu vi que ele é gratuito. E não, eu não fazia a menor ideia antes de ir para Estocolmo que existia esse museu que ele era gratuito. Por isso que eu falo, pesquise bem as suas opções antes de ir, porque Estocolmo tem muito museu. Então assim, para além dele ser gratuito, isso foi uma das coisas que todo mundo elogiou muito, e com razão, todo mundo elogiou também a visita em si. Falou que é um museu que é super pouco divulgado, eu que o diga, né, porque eu não fiquei sabendo da existência dele, e que foi uma grata surpresa, porque falou que a exposição é muito bacana, é muito completa, é muito interessante, e de novo, porque preciso reforçar, é gratuito. Mas de verdade mesmo, eu acho que assim, se você gosta desse tipo de turismo, e se você gostaria de saber mais sobre o banho de sangue, eu acho que dentre as opções que Estocolmo tem, pode valer mais a pena você de fato fazer um free walking tour ou um tour guiado pago mesmo. O ponto é que existem muitas opções, assim, desses tours que andam exatamente pelo centro histórico, a pé, né? Você normalmente vai caminhando e eles te mostram ali exatamente onde tudo aconteceu. E eu acho que por te mostrar onde tudo aconteceu, eles acabam se aprofundando muito mais naquela história em questão. Claro, como eu comentei, eu não visitei os museus pra te dizer se, nossa, eles trazem muita informação sobre, mas assim, eu tendo a ser uma enorme defensora do Free Walking Tour, porque pra mim é muito interessante você estar no lugar onde aquilo aconteceu, você ver com os seus olhinhos, e sempre existe uma história ou outra meio bizarra daquele lugar em questão, que normalmente não conta nos museus, mas sim nos Free Walking Tours, porque você tá ali, a pessoa consegue te apontar ali, por exemplo, a parede do predinho vermelho, que cada tijolo é supostamente em homenagem a uma vítima do banho de sangue. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas eu acho que nesse caso, o Free Walking Tour pode ser a melhor opção caso você queira saber mais sobre o banho de sangue. Até porque, vendo sites que oferecem Free Walking Tours, eu vi muitas opções que abordavam especificamente o banho de sangue, todos saindo ali daquela pracinha principal em Estocolmo e andando pelo centro histórico. Então eu acho que realmente eles devem aprofundar muito mais essa história nesses tours. E com isso, finalmente eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que foi muito interessante pra mim. Essa história aí do banho de sangue foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, durante o mochilão. E que eu lembro que eu voltei pra São Paulo meio do tipo, eu preciso pesquisar mais sobre por que tem um acontecimento chamado banho de sangue de Estocolmo. Enfim, pra mim ele não decepcionou, eu gostei bastante, eu espero que você também tenha gostado desse episódio. Lembrando que o Passaporte pro Crime ele tá disponível em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Tanto no Spotify quanto no YouTube você pode ver a versão em vídeo, que você vê a minha carinha, mas também você vê imagens, pinturas, fotos que eu consigo trazer pra ilustrar tudo que eu tô te contando. Lembrando também que o Passaporte pro Crime tá disponível na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de streaming muito bacana que remunera os podcasts a cada clique. Só de você ouvir pela Aurelo, você já ajuda o seu podcaster favorito. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada. É só ouvir por lá e isso já ajuda
muito. Mas claro, você também pode apoiar os seus podcasts prediletos com os chamados apoios, que são exatamente doações ali que você faz mensais ou enfim, com a periodicidade que você quiser. Então, se você puder ouvir ali pelo Orelo e fazer parte dessa comunidade, isso já me ajuda muito. Mas claro, se você gosta de ouvir por outros players, cada plataforma tem um jeito específico de fazer as coisas, mas enfim, se você puder seguir, apoiar, ativar sininho, sei lá, isso já me ajuda um monte também. E claro, se eu puder te pedir um favorzinho antes de encerrar esse episódio, é que você envie o Passaporte pro Crime para aquela pessoa que você sabe que ia gostar desse podcast. Isso, tudo que eu já falei, me ajuda muito. Então, com isso, eu encerro o episódio de hoje. Um beijo e até daqui a 15 dias, quando eu vou te trazer aí uma história de alguma outra parte do mundo.